Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão querido. Que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. Quero deixar aí uma palavra a todos vocês, direto da sede da Igreja Aliança Eterna em Lençóis Paulista, São Paulo, região de Bauru. Eu quero deixar aí uma palavra a todos vocês para a glória de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, e versículo de número 13 ou 14, a Bíblia diz: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Está aqui uma degradação que eu quero, nesta oportunidade, dizer a todos vocês e deixar aí uma palavra de Deus a todo esse povo, tá? Interessante observar, dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela é interessante. Tiago, o apóstolo Tiago, pode ter ouvido, Tiago pode ter ouvido alguns cristãos que estavam falando, ou tentando escapar da culpa dos seus pecados, e alguns até mesmo, inclusive, culpavam Deus por seus fracassos, como acontece nos dias de hoje. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não sei, eu sou pecador mesmo, eu vim ao mundo, já sou defeituoso de fábrica, então não tem como fugir do pecado. Esse é o pensamento gnóstico, tá? O homem nunca vai se livrar do pecado, então o homem deve aproveitar no seu corpo tudo que ele tiver vontade, pois as tentações, ela não vêm de Deus. Bem ciente, aqui o versículo 13. Por que ela não vem de Deus? Porque Deus não pode ser tentado, e a ele ninguém tenta também, e a ninguém ele tenta. Então são duas coisas interessantes: primeiro, Deus não pode ser tentado; segundo, Deus também não tenta ninguém. Por exemplo, as pessoas culpam todo mundo. Eu pequei por causa do fulano, por causa do beltrano, por causa disso, daquilo, outro, e muitas vezes a pessoa não culpa a si mesma. Nós somos especialistas em invasão, está aqui. Por exemplo, a nossa mente, o cérebro nosso, é um portal aberto. Ele é aberto. Aqui entra de tudo aqui, tá? Por quê? Porque não deixa de ser um portal aberto. Se é um portal aberto, então você imagina, tudo entra por este portal. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, que alguns podem ter até mesmo sugerido que Deus estava por trás da tentação, de um sentido remoto. Agora, remoto quer dizer distante, tá? Um sentido distante. Agora, o que é interessante é você observar que as tentações, elas são coisas terríveis, tá? Elas são coisas terríveis, e as tentações estão dentro da natureza do ser humano, está dentro de nós as tentações. Cada pessoa, cada ser humano é um problema universal. Quando eu me converti, eu ouvi algumas pessoas dizendo, e até pastor dizendo, por exemplo, se uma igreja tiver um membro, ela tem um problema. Se ela tiver 5 membros, ela tem 5 problemas. Se ela tiver 100 membros, ela tem 100 problemas. Por quê? Porque cada um de nós é um problema. Não tem por onde fugir desta realidade. Pois uma coisa é certa, por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza caída. Pois o que é certo, a tentação, ela está enraizada na vontade do ser humano, do homem. Satanás é aquele que alimenta esta raiz, que através do gancho, do engano, do desejo que está dentro do ser humano, que ele plantou no ser humano. Aí o que acontece? Nós temos que escolher o que queremos, temos que escolher a posição
que vamos tomar. Por isto a Bíblia diz no livro de Ezequiel 18 e o verso 20, que a alma que pecar, esta morrerá. O pai não vai pagar pelo pecado do filho, e nem o filho vai pagar pelo pecado do pai. Cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Agora veja bem que as tentações, elas são coisas terríveis. A tentação, ela começa com uma concepção, pois a palavra concebida, ela é uma combinação, é como se fosse a semente da tentação que se une ao coração do ser humano. Por exemplo, quando a Bíblia diz no livro de Provérbios, você olha para a palavra de Deus no livro de Provérbios, lá no capítulo 4 e o verso 23, o que a Bíblia diz? De tudo que você deve guardar o que? O coração. Por quê? O coração procede às saídas da vida. Pois é muito certo quando você olha para a palavra de Deus e você vê aí que o diabo, ele imediatamente, o que acontece? Ele faz essa unidade, essa combinação, e quando esta combinação, ela chega, aí o que acontece? Sem vigilância, quando nós deixamos de vigiar, o que acontece? O pecado, ele vai tomando conta de nós. A tentação em si, ela não é pecado. O pecado é quando ela faz ninho no nosso coração. Aí que passa a ser pecado. Por exemplo, quando as tentações, ela tem um abrigo na nossa mente, aí que mora o problema, meu irmão. O problema, ele mora aí. Por quê? Porque a tentação chegou e nós abrigamos ela dentro de nós. Pois quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, ela relata por que Deus não pode tentar ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Lá no livro de Isaías, capítulo 45, e o verso 7, o Senhor diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então todas as coisas foram criadas por Deus. Então você vê aqui nesse capítulo de número 45, o versículo 7 de Isaías, interessante, quando Deus, ele deixa aqui essa declaração, e através do profeta Isaías. Agora o interessante você observar dentro das Escrituras Sagradas, que a tentação, ela continua com um nascimento, tá? Se o homem alimenta e estimula o desejo por muito tempo, o que acontece? O pecado nasce, o pecado vai nascendo. Por quê? Porque vai sendo estimulado dentro do homem. Foi o que aconteceu com muitos personagens bíblicos, foi o que aconteceu com os reis de Judá, com os reis de Israel e muitos juízes de Israel que caíram numa situação terrível. Por quê? Porque o pecado foi estimulado. Então você observa que o pecado estimulado, ele vai criando raízes e ele vai, como se diz, ele vai proliferando, ele vai aumentando. Por quê? Porque tudo aquilo que é pecado é prazeroso para a carne, porque a carne, ela já está, ela tem arraigado em si o pecado. Quando Paulo citou no Gálatas capítulo 5, ele dizendo sobre as obras da carne, ele foi bem claro em enfatizar as obras da carne, os desejos da carne. E tudo aquilo que é os desejos, que é alimentado pelo diabo na carne do ser humano, interessante observar que isso se torna satisfatório a princípio para a carne, mas para o espírito é um veneno, porque vai levar o espírito à morte. Sem dúvida. Um exemplo, quando lá no livro do Gênesis, quando Deus, ele disse que a serpente se alimentaria do pó da terra, quando trata-se, você olhando pelo lado espiritual, o diabo, ele se alimenta do homem.
Como que ele se alimenta do homem? Através dos vícios, através de drogas, através de tanta coisa, através da prostituição, através do adultério, através de tudo aquilo que é satisfatório para a carne do homem. O diabo, ele se alimenta pelo homem, sem dúvida, porque o homem é pó da terra. Isso é bem claro, eu aprendi isso nos anos 80. Então, o diabo se alimenta do homem, que é o pó da terra. Através do quê? Através do pecado. Pois o pecado é coisa terrível. Por exemplo, quando a Bíblia ela relata aqui no livro de Tiago, você vê, interessante que quando o homem ele peca, a Bíblia relata aqui no versículo 13, que o homem, ele é tentado e atraído pelo engoldado pela sua própria concupiscência. Pois interessante nós observarmos, engoldo significa o quê? Significa isca para atrair animais, peixes, aves, são servas, o tipo daquelas arapucas que a gente fazia quando era menino. Então colocava aquela arapuca ali para pegar os passarinhos. Então o engoldo do mesmo jeito. Quando você olha para o engoldo, então o homem ele é atraído, o ser humano ele é atraído, porque nele já está o pecado, está entranhado nele. Por isso que a Bíblia ela é bem clara, quando você vê aqui em Tiago, dizendo que a concupiscência, depois de ser atraído, tá, como uma isca, pela sua própria concupiscência, porque a Bíblia relata no livro de 1 João 2, e versículo 16, que no mundo está a concupiscências da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Se vem do mundo, então isso aí está diante de nós. Está bem certo. Pois a Bíblia relata que, havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. Quer dizer, depois que você alimentou a concupiscência, que você alimentou ela, aí ela vai dar a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, quer dizer, o pecado aconteceu, o pecado foi real, então ele gera morte. Por exemplo, alguém, ele pode pregar, ele pode cantar e às vezes ele está em pecado. E aí muita gente diz assim, mas o fulano, lá a igreja não perdoa ele, o povo não perdoa, o povo abandonou ele. Não é que o povo abandonou, é que o pecado dele gerou morte, a morte espiritual. Isso aí é claro, está aqui na palavra de Deus, é claro. Pois é um degrau. A concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. Por exemplo, é que nem uma mulher grávida, ela está grávida ali, entendeu? Então ela continua andando, ela continua conversando, mas ela está grávida. Vai chegar um momento que ela vai dar a luz ao pecado. É a mesma coisa, a pessoa está com o pecado, mas ela continua pregando, continua cantando, continua profetizando, continua fazendo tudo, é que nem Saul. Aí a hora que o pecado der a luz, aí todo mundo vai descobrir, porque o pecado vai gerar a morte, ele vai dar a luz, ele vai aparecer, e não tem como encobri-lo. Aí ele vai gerar a morte. Aí aquele que estava em pecado, que o pecado dele deu a luz, então agora a morte espiritual chegou. Por isso que a Bíblia relata, lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 a seguir, que se o irmão pecar e não for para a morte, tudo bem, ore por ele, mas se for para a morte, nem ore por ele, porque não vai resolver nada, não vai ter solução, porque há pecados que são para a morte. Então é a palavra. Que Deus abençoe você grandemente através do Espírito Santo. Amém.